Neste texto, nós vamos passar pelos principais pontos, os pontos mais importantes do texto: educação física e novas linguagens comunicacionais, sentidos e significados da produção de recursos audiovisuais na formação de professores. Este é um texto que é referência para o mestrado, a seleção de mestrado deste ano de 2023, que é o mestrado profissional em educação física nacional, em rede nacional, PROEF. E também é uma temática bem importante para os concursos da área de educação física. Então, esse trabalho traz uma pesquisa com o objetivo de investigar os significados atribuídos à produção de vídeos na formação em educação física. Foi feito o trabalho com uma realização de um grupo focal com os sujeitos que mais produziram vídeos no laboratório de mídia, que é o Labo Mídia, do Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina, no período de 2003 e 2004. Esta é a metodologia da pesquisa. Na primeira seção do texto, intitulada Play, ligando a TV à educação física escolar, o texto apresenta a sua justificativa, bem como a apresentação do texto e o percurso metodológico. E traz os objetivos do estudo, que foram compreender os sentidos e significados atribuídos à produção e utilização de materiais audiovisuais na formação acadêmica e profissional, daqueles que utilizaram mais significativamente tais recursos no Labo Mídia, e identificar e refletir quais as tendências e dificuldades constatadas nas produções audiovisuais realizadas no Labo Mídia. Na segunda seção do texto, temos a intitulação de Pause, Novos Saberes na Formação em Educação Física, produzindo imagens, tecendo reflexões. Então, um autor que é trago, no texto é Ferrez, de 1996, que ele sugere que essa hiperestimulação gerada pelo excesso de imagens e sons veiculados pela mídia trouxe mudanças cognitivas relevantes para as novas gerações, resultando no confrontamento entre a forma que se aprende na escola tradicional e a forma como se aprende mediado pelas novas tecnologias de comunicação, O que também foi constatado por outro autor colocado no texto, que é Demon, 1998. Então, esse argumento aí, e vários outros, por exemplo, diz que o fato de cada vez mais jovens e crianças dedicarem mais tempo à televisão do que às atividades sociais, a incorporação de modelos de conduta apresentados pela mídia, a veiculação excessiva de informações, muitas vezes contraditórias, sem profundidade, enfim, toda essa problemática, ela aponta para a necessidade de incorporação desse fenômeno na escola, porque senão o risco é se distanciar ainda mais da realidade em que os alunos e a sociedade estão inseridos. Um ponto colocado também é em relação à formação de professores. O texto nos traz que a formação de professores deve contemplar a tematização da mídia, preparar os professores para lidar com esse fenômeno no cotidiano escolar e utilizar ela não somente como uma ferramenta didática, capaz de atrair mais seus alunos, mas também como objeto de estudo. Então, segundo o autor trago no texto, Belloni, 2001, trata-se de oferecer orientação para analisar a linguagem da mídia e seus discursos, de modo a desvendar, aprofundar e reconstruir seus significados. Dessa forma, também é necessário que esse conteúdo se faça presente na formação em educação física. Primeiramente, que o professor de educação física é essencialmente um educador, e também nos ambientes que ele atua são ambientes escolares. O segundo ponto é porque os conteúdos típicos da cultura de movimento, principalmente os esportes, ou seja, os conteúdos de sua intervenção profissional, encontram-se amplamente contemplados nos meios de comunicação de massa. Então, nessa possibilidade de o professor refletir criticamente sobre a mídia, principalmente o professor de educação física, esses meios de comunicação podem ser utilizados em aula para articular pedagogicamente as vivências dos alunos com as informações trazidas pela mídia. Dessa maneira, a gente permite aos alunos a construção e elaboração de conhecimentos sobre a cultura de movimentos e os esportes. E também se forma espectadores críticos, mais atentos aos discursos midiáticos. Através da análise da mídia, podemos discutir questões ligadas à estética, à beleza, à moda, à violência, propaganda, patrocínio esportivo, estereótipos, entre outros. A próxima seção do texto, que é análise e discussão dos dados, os agrupamentos categoriais, dividido aqui em tópicos. O tópico A são as possibilidades técnicas e instrumentais. Para os participantes da pesquisa, a produção de vídeos trouxe novos conhecimentos técnicos, não específicos do campo da educação física. Esses professores, por exemplo,
podem operar uma câmera filmadora, elaborar um roteiro de filmagens, efetuar uma decupagem, procedimentos de edição, implicando repensar a mídia. Quando se produz vídeos, é marcante essa possibilidade de registrar na prática pedagógica, o que permite avaliar, se autoavaliar, né, tanto a si como as aulas, e realizar pesquisa, entre outras possibilidades. Nas falas dos entrevistados, pode-se perceber como os sujeitos, mesmo detendo informações prévias, se surpreendem com os recursos oferecidos pela tecnologia. Portanto, ela permite uma ampliação do que se entende pelos meios de comunicação de massa. E dá a percepção de que a tecnologia pode ser usada tanto para correções e aprimoramento das mensagens, das informações, como também para deturpá-la ou simplificá-las. Então, trazendo de novo o autor Demo, de 1998, esse encantamento que a mídia traz tende a levar o professor a se esquecer que o fundamental na produção de vídeos, que se pretende utilizar como recurso pedagógico, é a questão do conteúdo. No ponto B, sobre vídeo, linguagem e conhecimento, nós temos que a afirmação de a linguagem audiovisual despertar mais os estudantes, é necessário considerar que as imagens, de modo geral, demandam uma atividade cognitiva mais simples de ser codificada do que a imagem escrita, a linguagem escrita. Traz o exemplo, por exemplo lá, que a televisão favorece a gratificação sensorial, visual e auditiva, enquanto que o livro favorece a reflexão. Uma consideração relevante é no fato de se implantar esta outra linguagem meramente em substituição à aula tradicional. Isso não modificaria em nada, ou modifica em muito pouco uma aula tradicional. É comum observar, por exemplo, um professor que, ao invés de falar sobre determinado assunto, apenas exibe um vídeo e considera que a aula foi melhor porque foi um vídeo, foi mais atraente. Trazendo para a educação física, tomar a mídia como forma de conhecimento, como objeto de estudo, é extremamente relevante para a área, uma vez que a mídia contribui para o entendimento que as pessoas detêm sobre os esportes. Resumindo, os esportes são tratados de maneira simplista nas mídias, incorporando-se discursos descontextualizados e fragmentados sobre possíveis benefícios advindos da prática do esporte. Então, isso é muito importante para que se reflita sobre condições orgânicas de saúde, apropriação de valores morais e principalmente a obtenção de formas estéticas ideais, a criticidade sobre tudo isso. Os autores também trazem a questão da universidade e a escola, que elas devem assumir o compromisso de intervir no processo de esclarecimento da mídia em relação à cultura de movimento. E por fim, a última seção é reformando o olhar. A produção de vídeos contribui não só para a formação profissional dos sujeitos da pesquisa, mas também para a formação de cidadãos. Os sujeitos da pesquisa afirmaram que passaram a assistir TV de maneira mais criteriosa, ou ir ao cinema com visão diferenciada, se comparando ao modo como assistiram aos filmes antes que conheceram mais profundamente as tecnologias de edição. Portanto, compreender a mídia na formação em educação física constitui-se também um aprendizado sine qua non à cidadania, ou seja, algo indispensável. E para finalizar, segundo Belloni, 2001, citado pelos autores no texto, desde a década de 1970, especialistas da Unesco já incluem a ideia de que a educação para a mídia representa também uma condição para a cidadania. Então era isso, espero que você tenha entendido. Revise o vídeo, faça anotações, estude, bons estudos e uma boa prova ou um bom conhecimento para você.